Olá, meus queridos alunos. Hoje nós teremos mais uma aula de geografia, classificação dos espaços, o rural e o urbano. Nós temos aí as diferentes dinâmicas sociais, econômicas que mantêm relações entre si, entre o espaço urbano e o rural. O urbano, ele tem mais pessoas vivendo do que o espaço rural, né? No espaço urbano, nós temos a produção industrial, temos o comércio, serviços, né? Já no espaço rural, nós temos extrativismo, temos agroindústrias, temos agropecuária. E as diferenças também, aqui tem a menor abrangência espacial. E no espaço rural, é a maior abrangência espacial. Tem mais espaço, né? A maior dinâmica econômica na parte urbana. Na rural, nós temos menor dinâmica econômica, né? A dependência do espaço urbano. A economia rural, destaque para a agricultura, o extrativismo e a pecuária. Vamos começar pela agricultura. A agricultura é o trabalho de cultivar a terra, plantar e colher. As pessoas que se dedicam à agricultura são chamadas de agricultores ou lavradores. Os produtos agrícolas podem servir como alimento ou como material a ser transformado pela indústria. Por exemplo, as indústrias transformam o algodão em fios e tecidos, a soja em óleo, o trigo em farinha, etc. Para obter uma boa produção agrícola, é preciso, entre outros fatores, escolher a cultura adequada ao solo e ao clima. Não adianta querer plantar, vamos supor, arroz em um lugar que não é propício para a plantação do arroz, porque, logicamente, ou não vai nascer arroz, ou não será uma produção boa, né? Empregar sementes e mudas de boa qualidade. Irrigar quer dizer molhar os solos secos e drenar, que é secar os solos que podem estar encharcados. Usar adubos adequados ao solo quando necessário. Não fazer queimadas entre os plantios para não destruir a camada fértil do solo. O extrativismo é a retirada de recursos da natureza pelo homem. O extrativismo mineral é a retirada de minérios do solo ou do subsolo, camada que vem abaixo do solo. Os minérios servem como combustíveis, petróleo, por exemplo, material para construções e ferramentas, que é o caso do ferro, o material para produtos elétricos, etc. O trabalho de extração de minérios chama-se mineração, e as pessoas que trabalham na mineração denominam-se mineiros. Extrativismo vegetal é a coleta de frutos da mata, derrubada de árvores para obtenção de madeira e celulose, extração de palmito, retirada do látex da seringueira, que é o produto para a fabricação da borracha que todos vocês conhecem. O extrativismo animal, a pesca e a caça. A pesca pode ser feita com anzol, armadilhas ou redes, desde que seja permitido fazer isso. Por quê? Certas épocas do ano não é permitido, né? A pecuária é o trabalho de criar e cuidar do gado. Pecuarista é o dono do gado. As pessoas que trabalham na pecuária recebem diversos nomes: peões, vaqueiros, pastores e assim por diante. Há diferentes tipos de gado: o bovino, que são os bois, suíno, que são os porcos, ovino, que são as ovelhas, caprino, que são as cabras, bufalino, que são os búfalos, assinino, que é o asno, são os asnos, e muar, que são os burros. De cada tipo de gado, retiramos determinados alimentos e materiais para a indústria. Por exemplo, leite, carne, banha, ossos, couro, etc. Muitos animais, como os cavalos, burros, mulas, jegues, bois, servem também para o transporte de pessoas e de cargas também. A criação de outros tipos de animais também é desenvolvida em alguns municípios. A avicultura, criação de aves. A apicultura, criação de abelhas.
Sericicultura, criação do bicho da seda. Ranicultura, criação de rãs. Piscicultura, criação de peixes. Então, a pecuária é a criação do gado, né? É o trabalho, criar e cuidar do gado. Nós temos a economia urbana, que são as indústrias que vieram para ficar, né? Antigamente, as pessoas faziam tudo manualmente, mas depois da era industrial, tudo se tornou um pouco mais rápido e muitas pessoas perderam os seus empregos, tiveram que estudar para trabalhar com as máquinas, manusear essas máquinas, né? Então, houve um crescimento muito grande de carros e de muitas coisas que nós temos hoje em dia, foi devido à expansão industrial, né? Nós podemos falar de eletrodomésticos, de várias coisas, de brinquedos, foi graças a essa revolução. A economia urbana é o estudo das atividades econômicas das áreas urbanas, ou seja, ela envolve o uso de ferramentas da economia para analisar assuntos urbanos tais como crime, educação, trânsito público, moradia e finanças do governo local, da região. A economia urbana, que é o comércio, nós temos aí, ela se subdivide em atividades industriais de comércio e serviços. O principal objetivo da economia urbana é explicar a estrutura interna das cidades, o que acontece dentro das cidades, ou seja, buscar compreender a organização e distribuição urbana das atividades econômicas e urbanas, né? O que acontece, como que pode ser feito, o que pode ser feito para ficar melhor a parte de comércio, a organização. A economia urbana, que nós iremos falar agora, é a parte de serviço, né? Existem inúmeros tipos de serviços, né, de profissionais na área da prestação de serviço. Podem ser os médicos, os carpinteiros, os pintores, professores, contadores e assim por diante. As construções arquitetônicas diferenciam a cidade do campo. Por quê? Porque quando nós chegamos na cidade, existe mais prédios, mais casas, não existe tanto verde, apesar de muitas cidades hoje em dia estarem buscando, né, praças, locais que têm bastante verde, mas ainda difere muito, porque no campo até o ar é diferente do ar que nós temos na cidade. Na cidade, nós podemos, se nós sairmos daqui de Passos, e aqui está quente, e vamos para o campo. No campo está bem mais fresco, porque não tem tantos prédios, não tem asfalto, tudo isso ajuda a esquentar a cidade. E no campo é bem mais tranquilo do que na cidade. Não tem poluição, o que tem na cidade? As construções de prédios, tem cidades grandes que têm vários e vários prédios, e no campo não tem nada disso. Tem casas, mas assim com certa distância. Na cidade já são casas próximas uma das outras. A zona rural, considerável distância entre as casas, como eu acabei de dizer. Olhem só nessa imagem para vocês observarem que a distância é grande. Já na cidade é bem diferente. Por quê? Porque as pessoas, tudo é mais caro, então tem que ter, os terrenos são menores, né? E as pessoas vivem próximas uma das outras. Nas áreas urbanas, a distância entre as casas é muito pequena ou quase inexistente. Por exemplo, nessa imagem, olha só uma ao lado da outra, né? Agora tem uma curiosidade. Você sabia que o direito de vizinhança e distância entre janelas existe uma lei que tem
um espaço entre uma janela e outra. Imagina se eu abrir aqui minha janela e dar com a janela do vizinho, né? Ficar janela com janela, seria até um desconforto muito grande. De repente, estou aqui trocando de roupa na minha casa, no meu quarto, o vizinho está com a janela próxima à minha. Então, existe uma lei que é um direito da vizinhança, né? Ter esse distanciamento entre janelas. Lógico que em cidades maiores, temos aí vários prédios, né? Então, assim, fica realmente... Porque aqui nós não temos tanto esse problema, por quê? Porque nós temos muro também que ajuda a bloquear, se bem que existe uma distância entre uma casa e outra. Muitas vezes nas cidades grandes as pessoas fazem os prédios, né? Os donos de prédios constroem e acaba ficando muito próximo, né? Mas é um direito de cada um esse. A tia Sandra também colocou sugestões de vídeos no YouTube. São 3 sugestões para vocês participarem, né? Para que vocês possam também enriquecerem também o conhecimento de vocês. E eu espero que vocês estudem, fiquem firmes. Tia Sandra ama cada um de vocês e um beijo grande para vocês.